Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da tua santa palavra. Envia teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, muitos dos jovens nos dias de hoje não gostam da questão de autoridade. Acham que as autoridades oprimem e não deixam nos desenvolver. A crise começa em casa quando filhos não ouvem e várias vezes não respeitam os seus pais. Depois vai para a sociedade em geral a falta de respeito e submissão às autoridades. O apóstolo Paulo vem a nós hoje para falar sobre a questão da autoridade espiritual dos líderes das igrejas, os pastores. Na igreja luterana, uma pessoa para ser pastor precisa passar 6 anos no seminário Concórdia para depois poder ser chamado de pastor e assumir uma congregação. Seguindo o que Deus nos deixou no quarto mandamento em Êxodo 20:12, honrarás o teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra, e o que Paulo diz em Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo vai falar sobre a questão do respeito aos líderes espirituais, especialmente da comunidade de Tessalônica, para quem ele dirige esta carta. Paulo fundou a igreja em Tessalônica sob forte perseguição. Por ser uma igreja jovem, a estrutura de liderança ainda estava se consolidando. O apóstolo escreve esses versículos para garantir que a liberdade cristã não se torne anarquia e que aqueles que assumiram responsabilidades fossem devidamente valorizados. Paulo diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em alto apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Se devemos respeitar todas as autoridades porque elas estão no lugar de Deus para cuidar de nós e trazer ordem e paz para este mundo, muito mais para aqueles que estão cuidando de nossas almas e da vida eterna no céu. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida eterna com Deus e conquistando para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus deixou a igreja para que o povo estivesse junto, cuidando um do outro, para que todos vençam as tentações e cheguem aos céus. Para haver uma organização na igreja, foram escolhidas pessoas para liderarem a igreja e cuidarem espiritualmente dos cristãos, os pastores. A função dos pastores é pregar e ensinar a palavra de Deus com toda clareza e pureza, para que o povo de Deus continue firme na fé, na esperança e no amor. Para isso é necessário que o pastor estude a palavra de Deus com muita dedicação, ore pelos membros da igreja e tenha sabedoria para aconselhar, ensinar, orientar, corrigir e fazer valer o que diz 2 Timóteo 3:16 a 17.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, pastores consagrados e fiéis à palavra de Deus devem ser valorizados pelo seu papel de ministros da palavra de Deus e respeitados em sua autoridade espiritual, mas isso somente quando são fiéis à palavra de Deus, vivem e proclamam esta palavra com sabedoria e verdade. O valor do pastor está em sua função de ministro de Deus dentro da igreja, como o sacerdote do Antigo Testamento tinha esta função. Paulo dá 3 funções para os líderes espirituais. Os que se esforçam, refere-se a um trabalho exaustivo que leva fadiga. A liderança cristã é descrita primeiro como serviço árduo, não como status. O serviço de pregar a palavra de Deus, orientar os cristãos, cuidar das ovelhas do povo de Deus, esse trabalho exige dedicação, exige cuidado e responsabilidade por parte dos pastores das igrejas. Os lideram no Senhor, diz Paulo, significa colocar-se à frente, tanto para dirigir como para proteger e cuidar. O termo no Senhor delimita a esfera dessa autoridade. A esfera dessa autoridade é espiritual e delegada por Cristo. Os aconselham, significa colocar na mente, envolve instrução, correção e advertência. É a parte do pastoreio que confronta o erro para o bem do cristão. Paulo diz qual o papel da igreja agora frente aos pastores: terem mais autoestima. Paulo usa um dos seus superlativos favoritos: muito além de toda medida. O respeito não deve ser relutante, mas generoso. Com amor. O fundamento do respeito não é o medo ou a hierarquia secular, mas o amor cristão. A liderança e a igreja devem estar ligados por laços afetivos, por causa do trabalho deles. O mérito do líder não reside em sua personalidade ou carisma, mas na função sagrada que exerce no serviço que presta à igreja. Assim, estimado irmão e irmã, uma igreja que tem pastores fiéis a Cristo e a palavra de Deus, que ensinam com sabedoria a verdade da Bíblia, que são exemplos de vida cristã para os membros e para os de fora da igreja, que mostram o caminho certo e seguro da palavra de Deus para os membros, quando ensinam e pregam, sempre é uma bênção para todos os cristãos. Por isso, Paulo diz que eles devem ser valorizados e tidos como em autoestima. Paulo termina dizendo: vivam em paz uns com os outros. Esse é o imperativo final. O reconhecimento da liderança é o antídoto contra as divisões e as brigas internas. Quando há respeito mútuo, a paz floresce. Neste mundo tão perturbado, confuso, desesperado e incerto que vivemos, ter uma igreja centrada, sadia, equilibrada, unida, com pastores que são consagrados e fiéis e com membros que são consagrados e fiéis, é como um porto seguro para o navio que é a nossa vida, poder atracar, abastecer a sua fé, esperança e amor, para poder continuar vivendo a fé em Cristo no mundo sem se perder. Ser pastor da igreja não é privilégio, mas responsabilidade de servir a Deus e servir ao povo de Deus, essa função que é de muita responsabilidade. Que nós todos, dentro da função que Deus nos colocou, quer como membros, quer como pastores das igrejas, possamos servir fielmente a Cristo, vivendo a nossa fé neste mundo e proclamando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Te louvamos porque nós também estamos
participando de nossas igrejas, onde irmãos e irmãs na fé servem a Ti, louvam a Ti, honram o Teu santo nome e proclamam a Tua palavra. Dá para as igrejas pastores fiéis, consagrados, responsáveis, que pregam a Tua palavra com clareza, pureza, que ensinam, que são exemplos de vida cristã para todos os membros. Que nós possamos, como Tua igreja, como Teu povo, viver neste mundo juntos, Te servindo na grande missão que o Senhor nos deu, de salvar pessoas pela pregação da Tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoa todas as igrejas cristãs, que elas possam ser a luz para este mundo e o sal para essa terra. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.